Olá pessoal, tudo bem? Bom, algumas pessoas mandaram e-mail perguntando sobre relé, como que funciona um relé, para que você usa um relé, e eu resolvi fazer uma aula sobre relés então. Bom, o relé, pessoal, não sei se vocês já viram um relé, já tiveram contato com ele, o que acontece? Ele tem 5 terminais, tá ok? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar muito bem, mas ele tem 3 terminais de um lado e 2 terminais do outro. O que acontece? O relé ele é um componente capaz de controlar uma corrente maior com uma pequena voltagem. Se for procurar por relé, você vai encontrar relés, por exemplo, 5 volts 10 amperes, 12 volts 10 amperes. O que isso significa? Que com 5 volts, esse aqui é um relé de 5 volts, com 5 volts eu consigo controlar uma corrente de até 10 amperes. Então, basicamente você vai fazer o seguinte: você injeta 5 volts nos dois pinos próximos, o lado tem 3 pinos, né? O pino do meio seria o interruptor e os pinos laterais são uma bobina. O que acontece então? Quando você injeta 5 volts nesses dois pinos externos, aqui, dois pinos laterais, existe uma bobina aqui no meio desse relé que ela faz o seguinte movimento. Vamos imaginar que essa bobina, existe um chaveador aqui dentro, que ele faz o contato entre o pino do meio e o pino da esquerda, tá ok? Do lado de cá nós temos só dois terminais. Então ela faz o contato do pino do meio com o terminal da esquerda. Quando a gente injeta 5 volts nos pinos externos aqui, ela vira essa chave, então ela faz o contato com o pino da direita, ok? No nosso caso aqui, esse relé ele é ao contrário, né? Sem os 5 volts ele fica ligado para a direita, quando a gente injeta 5 volts no lado externo, aqui nos pinos externos, ele vira essa chave para a esquerda. E com isso a gente consegue controlar, por exemplo, uma lâmpada, consegue controlar um motor de maior corrente, né? Lembrando que ele suporta até 10 amperes essa corrente. E aqui eu vou injetar 5 volts. Como que eu posso demonstrar isso para vocês? Vamos usar um LED RGB. Vou espetar esse relé aqui na minha protoboard. Só que é o seguinte, ele não vai encaixar muito bem, porque esse pino do meio aqui, o pino de entrada, né, vamos dizer assim, ele vai ficar no centro da linha da protoboard, que é essa linha vazia. Então eu vou fazer um pouco não é uma gambiarra, mas é um recurso técnico. E eu vou espetar ele nessa posição aqui, ó. Vai ficar o pino central nessa fenda da minha protoboard. Vai ficar depois cada lado da bobina, um para cima, outro para baixo, e os terminais de saída vão ficar aqui um para cima, outro para baixo dessa fenda da minha protoboard. Pronto, conectei aqui já. Eu vou fazer o seguinte, vou usar aqui um fio preto para representar o negativo e vou ligar em um dos terminais da bobina. Vou usar um fio vermelho, representar o positivo, e vou ligar no outro terminal da bobina. Então ficou nesse esquema aí, tá vendo? E o pino central tá ali, no meio da fenda. Vou usar um fio amarelo e vou fazer o seguinte. Eu quero passar uma voltagem por ele, certo? Para acionar um LED RGB aqui. Como eu quero passar uma voltagem, eu vou usar em série com resistor, para que a corrente não seja muito alta, para não queimar o LED. Então eu vou usar um resistor de 1K. Então para isso eu vou colocar o resistor no positivo e numa trilha aqui da protoboard. E a partir disso eu vou puxar esse positivo aqui com uma corrente mais baixa e vou simplesmente colocar no meio da fenda aqui, ó, só para fazer aquele contato naquele terminal. Pronto, está feito o contato aqui então. Quando a gente acionar o relé, ele vai transferir essa corrente que está vindo aqui de um lado para o outro. Vou pôr o pino para cima, vou colocar como verde, e o pino para baixo, colocar azul. Beleza, e agora eu vou colocar o meu LED RGB aqui. Lembrando que o LED RGB ele tem 4 terminais, tá vendo? Já separei aqui o terminal negativo, é o segundo, é o maior terminal, né? Se a gente alinhar ele aqui. E eu vou colocar ele no negativo e os outros terminais aqui na protoboard.
Lembrando que eu estou fazendo isso tudo aqui com a energia desligada, tá vendo? Não espetei a fonte aqui ainda. E aí eu vou colocar aqui, ó, verde e azul nos pinos correspondentes ao R, G e B, Green e Blue. E agora eu vou ligar a fonte, para a gente ver o que vai acontecer. Já acionou aqui o relé, acho que é um pouco para cá. Isso mesmo. Olha lá, o LED azul está aceso. O LED RGB, não, a cor azul está acesa. Vou desligar aqui a energia do relé, tá vendo aqui, ó, para deslocar a bobina. Mudou para verde. Vou desligar a iluminação aqui um pouco para vocês poderem ver melhor. Tá azul, tá vendo? E quando eu desligo o LED, o relé, fica verde. Ou seja, ele desloca aquela corrente que a gente está injetando ali nesse fio amarelo, ela é deslocada entre o fio amarelo para o verde e depois para o azul, certo? A Gilberto, então quer dizer que o relé ele representa um interruptor? Sim, é um chaveador. A diferença é que ele suporta correntes maiores, então você poderia ligar aqui um 110 volts, ok, a sua tomada, para servir de interruptor, para controlar uma televisão, controlar uma lâmpada, um aparelho maior, aí vocês decidem o que vocês vão querer fazer. Mas é isso, pessoal, o relé faz isso. Se eu quisesse que fosse vermelho, eu vou tirar o azul aqui e vou ligar no terminal vermelho, olha lá. Quando eu desligar a energia do relé, ele fica verde. Oh, bacana, Gilberto. Tá, mas como que eu posso fazer isso aqui então para ser controlado pelo Arduino? Bom, o Arduino ele não consegue fazer essa questão aqui de desligar, né, de servir como um interruptor aqui. Então a gente tem que usar um transistor para fazer esse chaveador. Então quando você injeta um pulso qualquer na base do transistor, ele dá a passagem. Beleza? Vamos usar um transistor aqui então. Vou pegar aqui, é um BC548, pessoal, é um transistor NPN. Ele tem 3 terminais, tá vendo? Não cheguei a explicar transistor para vocês, né? O que acontece? O transistor, ele pode ser NPN ou PNP. Vou explicar o NPN. Ele faz o seguinte, é como se existisse um diodo dentro dele, que quando a gente injeta um pulso qualquer coisa diferente de 0 no pino central, na base dele, ele passa uma corrente da esquerda para a direita, ou seja, temos 3 pinos, base, o emissor e o coletor da esquerda, o emissor da direita, certo? Então ele passa a corrente no sentido emissor, coletor, certo? Da esquerda para a direita, quando você injeta um pulso na base. Mas quando a gente está usando um transistor como chaveador, a gente vai usar ele passando o negativo e não o positivo. O positivo ele flui da esquerda para a direita, certo? Existe uma seta aqui que indica o sentido da corrente. Como a gente quer interromper o negativo e não interromper o positivo do LED, o que a gente vai fazer? Nós vamos passar uma corrente então da direita para a esquerda. Fica ao contrário então. O que nós vamos fazer aqui? Vou colocar o transistor na protoboard, tá vendo ele aqui na parte de baixo, ó. E aí eu vou ligar o negativo que ia no relé na esquerda, no pino da esquerda. Vou ligar um outro jumper, também preto, no relé. Certo? E agora ficou faltando o pino do meio. Um jumper branco aqui. E vou ligar no pino do meio. De modo que quando eu injetar qualquer pulso nele aqui, eu vou ter um sinal. O meu relé vai ser alterado, né? Vou fazer um teste aqui. Ele está passando aqui uma corrente, então, negativa, né? O sentido da corrente está pegando pelo negativo. Da direita para a esquerda. Então eu estou injetando o negativo na direita e estou colhendo ele aqui na esquerda. Lembrando que o transistor ele tem um chanfrado aqui, um lado que é mais reto. Então eu olho ele de frente assim. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Conectei ele aqui
Então, se eu ligar ele no positivo, se eu injetar um pulso aqui, se eu injetar 0, ele fica verde. Se eu injetar 1 ou um sinal qualquer aqui, ele fica azul, correto? Ele aciona o relé. Por que ele não ficou azul? Vamos verificar aqui então. Parece que a corrente que ele está consumindo é muito alta. Eu vou colocar um outro resistor então, de 1K também. Ligar no positivo e num terminal qualquer aqui da minha protoboard. E aí eu vou receber esse sinal. Ah, agora sim, pessoal. O que acontece então? Vamos voltar. Eu fiz uma interrupção aqui, né? Ao invés do negativo ir direto no relé, eu faço ele passar pelo transistor. Ok? Então eu injeto o negativo no coletor e recolho no emissor. É o contrário, tá ok? Por que é o contrário, Gilberto? Porque a gente está interrompendo o negativo e não o positivo. Ok? E aí a base, o pino do meio, né? Do transistor, a gente vai injetar um valor. Então é nesse pino aqui, nesse fio branco que vocês estão vendo, que a gente vai ligar no Arduino. Que aí se a gente gravar low naquele pino do Arduino, fica verde. Se a gente gravar high, ele fica azul. E o que eu fiz aqui com esse resistor? Eu coloquei esse resistor no positivo, numa trilha qualquer aqui, para simular o low e o high do Arduino. Para isso então, quando eu conectar aqui o branco no resistor, quer dizer que eu estou injetando high, então fica azul. Se eu tirar ele, na verdade, eu estou injetando low nesse pino aqui, então ele fica verde. Então, pessoal, com um simples transistor, a gente consegue controlar um relé. O que a gente precisava é fazer um chaveamento aqui, né? Agora a gente não precisa mais, a gente pode controlar ele com o Arduino, tá ok? Então, aqueles módulos que a gente vê sobre módulos de 2, 4, 8 relés, tem prontos na internet aí, nada mais é do que isso aí, é um transistor com um relé, claro, é um circuito mais complexo, porque ele tem uma proteção, né? O certo aqui da gente colocar junto, em paralelo com essa bobina aqui, é um diodo também, pessoal, para proteger a bobina, para não queimar a bobina quando ocorrer essa questão de fica instalando, tá vendo? Quando não é feita a conexão perfeitamente, tá vendo? Isso aqui pode danificar a bobina do relé, então a gente deve colocar um diodo em paralelo aqui, para que, né, invertido, para não fazer curto, para que não ocorra também essa desgaste da bobina e ficar fazendo esse tique-tique que vocês veem aí como está ocorrendo, tá ok? Se vocês quiserem também pode procurar esses módulos no philipflop.com. Costumo comprar muitos componentes lá, inclusive questão de relé e tudo mais eu comprei lá, esses bornes, jumpers e tudo mais eu compro lá. Aconselho que vocês comprem também, tá ok, pessoal? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.